Hoje vou contar a história da Renata, uma mulher de 35 anos. Ela passou a vida sendo boazinha com todo mundo, até descobrir que ela estava sendo cruel consigo mesma. Bom, se você é daquelas pessoas que sempre diz sim quando quer dizer não, que evita conflito a qualquer custo ou que sente um frio na barriga só de pensar em contrariar alguém, esse episódio é para você, porque hoje nós vamos falar sobre coragem de desagradar. E o primeiro passo para você finalmente aparecer no mundo é sendo quem realmente você é. E pra gente ser quem realmente nós somos, a gente vai desagradar muita gente. Oiê, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Descruza as Pernas, meninas. Eu sou Dana Piuga, sou terapeuta e mentora de relacionamento, pós-graduada em neurociências e apaixonada por pesquisar a mente dos homens e das mulheres. E o podcast Descruza as Pernas é um símbolo metafórico de todas as vezes que a gente ouviu fala baixo, senta direito, fecha as pernas, menina não senta assim, menina não fala desse assunto. Sim, meninas falam de qualquer assunto. E nesse podcast eu trago diversos assuntos onde eu costumo abordar mente, corpo e espírito, utilizando tantas terapias alternativas, que é o meu trabalho atual, e utilizando também as neurociências para mostrar que cada comportamento ele está interligados entre mente, corpo e espírito. E quando a gente separa, nós sentimos fragmentadas e é onde a gente se perde do quem eu sou, o que eu quero, qual é o meu propósito, qual é a minha missão. Então esse podcast é justamente para a gente unir e trazer essa comunicação de uma forma que cada célula do seu corpo consiga compreender qual é o processo que você está passando agora. No podcast aqui eu sempre trago histórias de algumas clientes, obviamente que eu mudo o nome, em questão de respeito, mas justamente para você refletir em qual área da sua vida você está passando por esse processo. Então, pega seu chá, pega seu café ou seu vinho e vamos começar esse episódio falando a coragem de desagradar para finalmente a gente aparecer. Então hoje eu vou contar a história da Renata. Ela passou a vida inteira sendo boazinha com todo mundo. Só que até ela descobriu que ela estava sendo cruel com ela mesma. Então a Renata, ela era gerente de marketing de uma multinacional quando ela morava no Brasil. E ela passou por um burnout, assim, completo, assim, bem intenso, de ter feridas no corpo, de não conseguir sair de dentro de casa. Ela teve dores profundas, tanto física quanto emocionalmente. Foi quando ela me encontrou, ela ainda estava no Brasil. Uma amiga dela que morava aqui na Austrália me indicou e a gente começou a trabalhar os processos dela para tentar investigar esse padrão, por que aconteceu, porque ela estava com uma mistura de energia, ela já não sabia mais se era espiritual, se era energético, se ela tinha a psicóloga dela, onde ela tratava mais essas questões do comportamento do dia a dia, mas ela começou a perceber que era algo que era além do que a mente dela conseguia racionalizar, pensar. Ela sempre foi uma mulher muito prática, por isso que ela subiu trabalhando dentro dessa multinacional, ela conseguiu um cargo muito importante, porque ela era uma pessoa resolutiva, uma mulher prática, uma mulher decidida. Então a gente foi entender quais eram esses comportamentos que levaram ela nesse estresse, nessa exaustão, ao ponto de trazer feridas para o corpo dela, e ela começou a se sentir vazia. Ela perdeu todo o propósito, tudo que ela estudou, tudo que ela estruturou na vida dela, aquele trabalho, ela casou na igreja com uma pessoa que ela amava, tudo, ela sentiu um vazio. E dentro disso a gente foi investigar o que acontece. Ela assumia vários projetos, ela assumia sem questionar. Para ela, o importante era comprometimento, trabalhar, fazer a empresa crescer, ela estudou para isso, ela tinha essa vontade de tá apoiando, fazendo diferentes projetos. Quando ela chegava em casa, ela ia cozinhar pro marido, ela vivendo tudo aquilo que ela sempre sonhou. Então ela cozinhava, ela falou que ela até separava o melhor bife para ele, a melhor salada para ele. Quando ela ia assistir um filme, não era um filme de romance, ele gosta de filme de ação. Então ela começou a viver a vida assim. Ela fez todos os processos naturais que a sociedade exige: nascer, crescer, estudar, casar,
comprar um apartamento, viver esse relacionamento. Ela só ainda não tinha filho, mas ela já estava fazendo todos os processos naturais. Com isso, ela começou a observar que ela sentia um vazio enorme dentro dela. Então, investigando alguns comportamentos, foi quando eu fiz a pergunta para ela identificar quando foi a última vez que ela expressou uma preferência pessoal. E naquele momento ela ficou em silêncio, porque a Renata, ela é o reflexo de muitas Renatas que eu atendo. E naquele momento ela falou assim, nossa, eu não consigo nem pensar quando eu decidi alguma coisa. Porque ou é minhas amigas que decidem qual é a pizza, ou é meu marido que decide qual é o restaurante, qual é o filme que nós vamos fazer, ou ele que decide até a poltrona que eu vou sentar dentro do avião, ou os lugares que nós vamos viajar. Tudo ele decidia, ao ponto de eu pensar, bom, eu trabalho tanto, eu faço tanto para minha empresa, que eu só quero descansar. Então ela meio que tinha uma desculpa ali plausível, que é, eu faço tanto para minha empresa, que tá tudo bem eu ir para um jantar com minhas amigas e elas decidirem o sabor da pizza, tá tudo bem o meu marido decidir o filme que nós vamos assistir ou o lugar que nós vamos viajar, porque eu tô muito cansada. Foi então que nós fomos fazer a radiografia da alma. Uma terapia totalmente intuitiva que mostra exatamente para onde a alma dela estava olhando. Como eu disse, a Renata, ela é o símbolo de muitas mulheres que eu atendo aqui. E obviamente que o corpo dela, a mente, a alma, o casamento, a vida dela, cada um estava olhando para um lugar. Ela estava totalmente fragmentada, ao ponto dela não ter energia no corpo dela. E o nosso corpo, ele é um termômetro. Tudo que a nossa alma pede um descanso, pede água, pede um silêncio, pede uma transição de carreira, pede uma mudança de ambiente. E quando a nossa alma ela tá pedindo aquilo, é porque ela sabe exatamente qual é a direção. Só que quando a gente não escuta a nossa alma, o nosso corpo, ele vai ser o termômetro daquilo que ela gritou. E esse termômetro vai fazer o quê? Vai trazer um burnout, vai trazer uma doença mais agressiva, vai trazer um câncer, vai trazer uma endometriose, vai trazer dores musculares. Enfim, ele vai trazer ao acúmulo de energia que ficou ali, que não circulou conforme é o natural da vida, não teve essa troca do dar e receber como a inspiração e a expiração. Eu inspiro, eu expiro. Como ela ficou só acumulando, criando várias desculpas ali dentro dela, o corpo dela chegou uma hora que falou, chega, deu, eu preciso parar você, senão a gente vai realmente desenvolver uma doença muito maior. E o que acontece? A Renata, ela aprendeu desde pequena a ser uma boa menina. Ela sempre ouviu, ai, a Renata, ela não dá trabalho, a Renata é tão quietinha, perto dos irmãos dela, ela é um anjo. Então ela criou uma identidade dessa pessoa que facilita a vida de todo mundo. Então os irmãos dela davam muito problema pros pais, os pais dela viviam brigando, então ela era como se fosse a solução da família. Quando ela chegava, a mãe dela mesmo falava assim, nossa, se não é a Renata na minha vida, porque a Renata, graças a Deus, ela não me dá trabalho nenhum, ela é uma excelente aluna, o quarto dela tá arrumado, e a vida dos pais dela era viver em função desses irmãos, que era sempre problema, era sempre confusão, era problema na escola, era problema com drogas, era problema na vida, e daí o irmão que queria fazer intercâmbio, o pai que tinha que resolver, e ela era aquela pessoa resolutiva, ela fazia tudo os pais dela tinham tanto problema com esses dois irmãos que a questão era, eu sou boazinha, eu sou quietinha, eu sou resolutiva, eu não dou problema para os meus pais. E ali estava a origem. A Renata, ela havia internalizado que o seu valor dependia de agradar os outros, de agradar os pais, de agradar as pessoas na sua empresa, de agradar o seu chefe, de agradar o seu marido, de agradar os seus funcionários, de agradar todo mundo. E a sua identidade, ela acabou se tornando a pessoa que facilita a vida de todo mundo. E qual era esse grande problema? É que ela havia se tornado, então, uma pessoa invisível. Então, como ninguém conhecia as suas preferências e as suas opiniões, os seus sonhos reais, ela, na verdade, ela não conhecia, né, as suas preferências, suas opiniões, quais eram os seus sonhos reais. Como ela não se conhecia, então, ela foi guardando aquilo ao ponto da alma dela começar a sussurrar, falando... Você precisa se ouvir mais, você precisa começar a se questionar. Como a alma dela sussurrava isso e ela achava que era algo que não era compatível com tudo aquilo que ela estava vivendo? Porque, na verdade,
ela sempre foi sim uma boa pessoa, uma boa filha, uma boa profissional, uma boa esposa, e ela já se entregava tanto pro trabalho, por que no dia a dia as pessoas não poderiam escolher para ela? Então ela já tinha essa desculpa tão plausível que uma hora o corpo dela não aguentou e ele acabou meio que desligando. O caso da Renata ilustra algo que afeta principalmente nós mulheres, o condicionamento para agradar com estratégia de sobrevivência. Na neurociência, quando vai abordar esses comportamentos, eles dizem que o nosso cérebro ele libera dopamina, o neurotransmissor do prazer. Então, acaba sendo que viciante agradar os outros. Por isso que a gente tem essa necessidade de agradar. Porque quando a gente agrada, a gente recebe ali aplausos, a gente recebe elogios, e isso acaba virando um vício. E qual o perigo do vício? É que nós sempre queremos mais. A gente tá sempre indo em busca mais daquele pedaço de chocolate. Então, se eu fiz um projeto e eu fui elogiada, eu quero mais. Se eu fiz um prato de um jantar ali pro meu marido, ele elogiou, eu quero mais. Se eu sair com as minhas amigas e eu não causei conflito nenhuma, porque elas decidiram a pizza, o sabor da pizza, pronto, eu recebi mais chocolate. Então, eu vou recebendo mais dopamina e eu vou querendo receber muito mais e eu vou ficando viciada e aquilo vai virando um ciclo que não acaba mais. Então, na neurociência, quando nós agradamos alguém, o nosso cérebro vai liberar dopamina, o neurotransmissor do prazer, e literalmente ficamos viciada. Mas também ativa uma área que é a área do estresse, que quando nós somos contrariadas, aquilo ativa. É morte. É como, literalmente, quando eu trago em alguns dos episódios, eu falo sobre a evolução da espécie. Então, quando os nossos antepassados, os sapiens, estavam lá na caverna, quando alguém era contrariado, quando alguém trazia uma abordagem que os outros não aceitavam, ele ia pra fora da caverna. Ficar fora da caverna significava morte, porque um tigre, um mamute ia te matar. Então, até hoje, o nosso cérebro reptiliano, ele ainda tem medo. Então, se eu agrado todo mundo, eu não vou morrer. Porém, se eu falar algo que não for de agrado das pessoas, vai ativar aquele lugar. Por isso que é muito bom fazer exercício. E hoje o episódio é sobre isso. Como começar a desagradar as pessoas pra gente sair desse vício. Tudo, hoje, nós sabemos que existe a neuroplasticidade, é criar novos caminhos neurais. Imagina que a sua mente, ela tinha um caminho que desde pequena você andava num caminho que você passava todo dia para ir para sua escola. E esse caminho tinha gramas. E de tanto você caminhar, virou um caminho realmente. Só que agora você vai ter que ir você não tá mais indo para aquela escola. Agora você já tá indo para a faculdade. Então é um caminho completamente diferente. Só que ali tem grama alta. Então, se você todos os dias caminhar ali, você vai criar um novo caminho. Só que você já saiu da faculdade e agora você casou. Então você vai para um outro caminho. Você vai caminhar, até criar um novo caminho neural. Só que agora você é mãe. Outro caminho neural. Só que agora você decidiu sair desse relacionamento porque ele não te agrada. Você quis passar pelo divórcio. Você vai criar um outro caminho. Só que agora você quis experienciar, sair com outras pessoas, conhecer, beijar na boca, tomar decisões. Criou outro caminhos neurais. E a questão de agradar e não agradar é a mesma coisa. É começar a desagradar o outro para você ficar feliz com você. É parar de ficar esperando esse pedacinho de chocolate. E você tomar as decisões se aquilo tá te agradando ou não está te agradando. Mas isso é um processo de autoconhecimento de quem eu sou, o que meu corpo está pedindo. Escutar o nosso corpo. Nosso corpo é o que eu mais falo. Ele é o termômetro realmente, ele fala exatamente, do mesmo jeito que ele pede comida, que ele pede água, que ele pede descanso, ele também pede pra gente tomar algumas atitudes, sair de alguns lugares, sair de um relacionamento, entrar num relacionamento, ficar com essas amizades, mudar de amizade, mudar de país, voltar pro nosso país, enfim. Tudo, o seu corpo ele sabe exatamente. Por quê? Porque seu corpo ele tá em conexão direta com a sua alma. A nossa mente ela está aqui para a questão de sobrevivência. Então ela é dividida em um cérebro reptiliano, o nosso sistema límbico, que é onde estão nossas emoções, e o neocórtex, que é a tomada de decisões. Só que o cérebro ele é para tomada de decisões para sobrevivência, como eu disse.
para ler um livro, para falar uma língua, para contar, fazer cálculos. Ele não toma decisões baseadas nos nossos sentimentos, no nosso comportamento. Ele conecta com as nossas emoções, mas ele não pode ficar tomando todas essas decisões. Do mesmo jeito que o nosso coração tem um papel super importante para o nosso corpo, o nosso rim, o nosso fígado, o nosso baço, só que cada um tem seu papel específico, a gente tem que dar o papel específico para o nosso cérebro. Ele está aqui para aprender a tomar decisões baseadas aqui no campo físico. Então ele está aqui para aprender uma língua, para calcular, para ler um livro, mas ele não está aqui para fazer com que você fique presa a lugares, a situações, em relacionamentos para ser a boa menina, porque você aprendeu isso lá na nossa infância. E eu sei que é difícil, porque eu também tenho vários comportamentos de boa menina e eu fico muito chateado com a minha boa menina, porque ela é tão boazinha que ela só me prejudica. Só que o que faz com que a gente saia desse lugar de boazinha? Pensar assim, tá, eu aprendi isso na minha infância. E isso traz muito do meu comportamento hoje em dia. Só que isso veio da minha infância, desde, sei lá, do meu nascimento até os meus 7 anos, ou que seja até os seus 14. Mas pensa que depois disso, muitas coisas mudaram. E agora dá pra você criar um novo caminho neural. Você já criou da escola, você já criou da amizade, você já criou provavelmente, ou você já foi casada, teve que criar um caminho neural, ou se você foi divorciada, você teve que criar um novo caminho. Então agora crie um caminho onde você vai desagradar as pessoas. Dana, mas por que eu preciso desagradar as pessoas? Para que eu preciso aprender a desagradar? O que isso vai contribuir na minha vida pessoal, nos meus relacionamentos, no meu trabalho? Neville Goddard, um dos pioneiros da lei da atração, ele explica que a nossa realidade externa, ela sempre vai refletir o nosso estado interno. Então, se eu sou uma boa menina, faço tudo para todo mundo, é isso que eu vou externar. Todas as pessoas vão saber, ela tem tempo disponível, eu procuro ela quando eu quero. Sabe aquelas mulheres que se relacionam e aquele cara aparece só de vez em quando? Oi, sumida. É porque, infelizmente, tem algo dentro de você externando que você é uma pessoa disponível, que você é a boa menina, que você é a boazinha, que faz tudo pra todo mundo. E automaticamente, quem vai vir atrás de você? Pessoas que não respeitam. Pessoas que, se ela tá... Na verdade, não é nem pessoas que respeitam. Pensa assim, pensa que você é uma cafeteria, um coffee, onde as pessoas vão tomar café. Quem que vai chegar aí? Somente quem quer tomar café. Então a vida é assim, se você é uma boa menina, uma pessoa boazinha que faz tudo pra todo mundo, as pessoas que querem que você resolva a vida dela em várias questões, elas vão te procurar. Porque é isso que você vibra. Eu sou uma pessoa resolutiva, eu faço tudo pra todo mundo. Eu estou com um problema na minha vida, eu estou com questionamentos, eu vou atrás dessa Renata, que é um símbolo aqui de várias mulheres que eu atendo. Trazendo um ponto de vista mais energético, as pessoas que vivem tentando agradar a qualquer custo, pessoas que vivem em função dessa sua personalidade da boa menina, elas acabam afetando 2 grandes e importantes chakras, que é o chakra laríngeo, da comunicação, e o chakra raiz, que é da nossa autoconfiança, o chakra que nos conecta com o plano físico. O primeiro chakra é o nosso chakra da segurança, é ele que atrai bons projetos, dinheiro, pessoas importantes, viagens. Ele é o que te traz segurança para te manter vivo aqui na Terra. Então, se ele está bloqueado, o primeiro chakra, os outros chakras também vão acabar bloqueando. Então, o seu chakra sacral, que é o seu segundo chakra, que é o chakra da sua autoestima, do seu libido, do chakra que gera uma vida, o chakra da conexão, do relacionamento, da troca energética com a relação sexual, ele também vai ficar bloqueado. E daí os outros chakras começam a ficar bloqueados, você bloqueia o seu plexo, onde diminui seu poder pessoal, o seu brilho, que daí vai afetar o seu chakra cardíaco, que é o seu chakra do amor, da autocompaixão, do dar e receber amor na mesma quantia e qualidade, e automaticamente bloqueia seu chakra laríngeo, que é seu maior
campo de expressão autêntica. É onde você bloqueia totalmente sua autenticidade e você fica sem saber quem você é, porque você começa a contar mentiras pra você sobre ser essa pessoa que agrada a todo mundo, essa pessoa super gentil, essa pessoa super boazinha. Eu vou passar agora um exercício pra vocês simples que eu passei pra Renata e também pra clientes minhas que têm essa mesma questão de ser muito boazinha. São exercícios onde você vai, durante toda essa semana, você vai dizer não quando for não e sim quando for sim. Ah, Dana, mas isso é muito fácil. Você vai ver que não. E você não vai dar justificativa. Então, se alguém pegar e falar assim, olha, amanhã vai ter um churrasco, vamos. E você não quer ir, porque você não tem nada pra fazer amanhã, mas você vai estar em casa. Você simplesmente vai falar, não, eu não vou. Daí a pessoa vai, ai, nossa, mas por quê? E daí você fala, não, por que não? Você só vai responder isso, não. Você não vai justificar porque eu tô cansada, porque eu quero assistir o Netflix. Você vai começar a criar novos caminhos neurais. E eu falo isso porque eu atendo diversos brasileiros de diversos lugares do mundo. E o único brasileiro que consegue fazer isso são os gaúchos. Os gaúchos, eu não sei se é pelo fato deles ter essa conexão muito próxima dos europeus, então atendo muito neto de italiano, de alemão. Eu já trabalhei no Brasil com os gaúchos que eram netos ali, filhos de alemães, então assim, os pais nem falavam português, eles eram muito práticos, que pra gente, principalmente eu sou paulista, sou filha de gaúcho, eu aprendi que não é não, sim é sim, mas eu tenho esse meu lado paulista, onde vai, então, eu faço, né, essa meia volta, dizem que os cariocas, então, ele vai marcar tudo, né, ele vai marcar, você vai falar assim, vamos lá amanhã no churrasco, ele vai marcar o horário, tudo, e ele não vai. Vamos começar a trabalhar esse lugar. Eu tô falando isso para as pessoas que se sente que é muito boazinha. Também, se você quiser fazer ao contrário, você sente que você não é boazinha, que você não é uma pessoa muito flexível, você também pode fazer ao contrário. Começar a falar sim também para novas oportunidades. Mas você vai falar sim quando você quiser sim e não quando você quiser não. Então, durante a semana, a Renata, ela começou a fazer esse exercício com as amigas, com o marido e também na empresa. E pra surpresa dela, ela começou a observar que eram pouquíssimas pessoas que contrariavam ela. E ela observou que essas pessoas que estavam contrariando ela é aquelas pessoas que são extremamente difíceis e aquelas pessoas oportunistas, sabe? Que tudo faz tudo pra mim e eu não faço nada pra ninguém. Então, ela começou a observar, ela começou até a identificar alguns comportamentos diferentes. E no final, ela viu que as pessoas respeitavam ela, sim, pelas decisões que ela estava tomando. Ela teve até o relato que uma amiga dela ligou e falou assim, nossa, Renata, eu amei quando você falou não pra fulana, porque você viu, na hora que você simplesmente falou não e não, ela ficou até assustada. Ela começou a ver que as pessoas começaram também a admirar esse lugar de posicionamento dela. Com essa transformação da Renata, muita coisa começou a se movimentar na vida dela. Ela começou a ver alguns comportamentos desse marido dela, e ela começou a perceber que eles não se amavam tanto assim. Ele amava a versão dela mais boazinha, bonitinha, quietinha. Enfim, quando ela começou a passar por esses processos de autoconhecimento, entender que essa versão dela era a versão antiga para agradar os pais, a Renata passou por esse processo de transformação. Ela começou a ver que o relacionamento não estava mais funcionando e eles terminaram de forma muito saudável também, porque ele nunca foi um problema. Ela só inventou uma personagem para se manter dentro daquele relacionamento. Enfim, eles terminaram. Depois a Renata, ela veio fazer, hoje ela tá aqui na Austrália fazendo intercâmbio, ela passou por vários processos de transformação. Hoje ela tá naquele momento onde ela está conhecendo várias pessoas, se relacionando com outras pessoas, se relacionando com essa nova versão dela, que diz sim quando quer dizer sim e diz não quando quer dizer não. A transformação da Renata, ela ilustra como as mudanças da nossa comunicação, ela afeta todo o nosso sistema energético. Falando sobre a mente, então, quando nós começamos a expressar a nossa autenticidade, nós vamos criar novos caminhos neurais. E o cérebro, ele entende que você é uma pessoa cuja as suas opiniões importam. E quando você mostra isso pra você, não tem como. As outras pessoas, elas vão sentir essa vibração. Por quê? Porque seu corpo, ele vai passar por uma postura.
a sua postura ela muda literalmente. A Renata, ela até percebeu que ela começou a andar diferente, ela começou a andar mais ereta, ela começou a fazer mais contato visual quando ela vai conhecer os caras, ela começou a se posicionar. Tem uma pesquisadora de linguagem corporal, que é a Amy Cuddy, que ela é uma psicóloga, que ela tem um dos TEDs mais vistos do mundo, que ela fala sobre a postura da Mulher Maravilha, que é quando, antes de você iniciar qualquer projeto, antes de você entrar numa reunião, antes de você ir num encontro, você colocar as mãos na sua cintura, abrir o seu peito, ficar olhando no espelho, porque isso faz com que aumenta ali o seu testosterona, aumenta seus hormônios do prazer, do foco, da conexão, você vai liberando citocina, serotonina, você libera um coquetel de hormônios de felicidade e automaticamente diminui o cortisol, que é esse hormônio do estresse, da raiva. Só pelo fato de você abrir o peito, colocar a mão na sua cintura, de você mudar o seu comportamento corporal, você já mostra, você vibra diferente. Ela não fala da vibração energética, mas corpo fala com corpo, mente fala com mente, alma fala com alma. E energeticamente, quando você honra a sua verdade, os seus chakras, eles ficam alinhados. Você atrai situações que refletem esse seu novo estado interno. Ela agora está no momento de descobertas, ela tá no momento de viver relacionamentos, de não ficar presa. Então ela tá atraindo homens também que não estão querendo um relacionamento sério, que estão querendo... ela tá num processo também, ela tá criando novos caminhos neurais, que é sair de um relacionamento, quero viver uma liberdade, mas também quero me conectar. Então ela tá agora nessa questão de conhecer uma nova versão dela, que isso é super natural. Atendo que diversas mulheres saíram de relacionamento e passam por esses processos. É um processo de um comportamento que ele vai passando por pequenas mudanças, mas que são mudanças programando esse novo campo energético. E as outras pessoas, elas vão acabar captando essa mudança, mesmo que seja de forma inconsciente. A Brené Brown tem até um episódio dela no Netflix que ela fala sobre a vulnerabilidade. Ela tem o livro dela também que fala sobre a vulnerabilidade. E dentro da pesquisa dela, ela fala que ela descobriu que pessoas vulneráveis, elas são pessoas autênticas. Pessoas autênticas, elas não são rejeitadas. Elas são mais amadas do que aquela pessoa que fala sim pra todo mundo. Então, assim, se você é uma pessoa que diz sim pra você e não pro outro, e diz não pro outro dizendo sim pra você, quando você se posiciona, quando você diz aquilo que você é, aquilo que você quer, aquilo que você sente, automaticamente o mundo vai dizer sim pra você, o mundo vai te abraçar. O mundo não abraça as pessoas boazinhas. Pode ver que nos filmes, o vilão, ele é o que mais aparece, ele que passa por todos os processos. E aquela pessoa boazinha, ela fica meio que morno ali em todo o processo para no final ser feliz. Então o morno, ele só vai ser feliz no final. Só que a gente não sabe que final é esse, né? Porque filme, ele não mostra ali o depois, né, daquele final feliz. Então, assim, seja vilã da sua vida, tenha autenticidade, diga não quando não quiser dizer não, sim quando quiser dizer sim, e tenha esse lugar de eu vou desagradar muitas pessoas para eu poder me agradar. E as pessoas que nós começamos a desagradar, geralmente são os nossos pais. Quando você consegue desagradar os seus pais, é sinal que você está mudando completamente. E quando eu falo desagradar, eu tô falando no bom sentido. Eu não tô falando aqui pra você sair agredindo os outros, fazendo mal pros outros. Eu estou dizendo que você não precisa mais ser aquela menininha boazinha que seus pais falavam. E nem também dizer ser aquela pessoa ruim que seus pais falavam. Porque aqui, essa versão da Renata era boazinha, mas quantas versões aqui eu não atendo de você é ruim, você é burra, você não presta pra nada, você não consegue nada, você é uma pessoa que tá sempre devendo, você não consegue se organizar, você não consegue, sua vida não é organizada financeiramente, você não dá bem em nenhum relacionamento, e daí você cria aquela versão. Então, assim, não importa qual a versão que os nossos pais trouxeram, nossos pais, os professores, a sociedade, a gente pode, a neuroplasticidade hoje já mostra que você muda seu comportamento, cria novos
caminhos neurais, automaticamente seu campo vibracional começa a tocar uma nova música e você começa a atrair pessoas que querem ouvir dessa música que você está tocando. Eu vou deixar um exercício aqui, mais um exercício baseado na neurociência, num desenvolvimento pessoal para você começar a ver a sua transformação. Então, o primeiro exercício é dizer sim quando você quer dizer sim e não quando você quer dizer não. Porém, como eu disse, ele é um exercício desafiador porque vai ser a primeira vez, pode ser que seja a primeira vez que você esteja fazendo isso. Então, eu quero que você crie um mapa de 10 situações que você disse sim querendo dizer não na sua última semana. E você vai identificar qual foi o padrão de medo que deu naquele momento. Foi um medo real? O que veio ali? O que você estava buscando? Era uma necessidade de aprovação? Era um medo daquela pessoa não ficar próxima de você ou falar mal de você para alguém? Eu quero que você identifique qual foi o medo que você sentiu na hora que você acabou criando uma história. Você pode até falar, eu não vou, mas é porque eu tô cansada. Eu não vou porque eu trabalhei muito ontem, hoje eu preciso descansar. Eu não vou porque eu tenho que organizar a casa. Eu quero que você eu gostaria, né, que você só observasse, depois que você falou não, o que veio depois pra te dar esse respaldo do seu não. E também, se alguém te pediu um favor e você falou sim, mesmo não querendo fazer, e qual foi a desculpa plausível? Lembra que a desculpa ela vai ser tão plausível que você vai acreditar? Depois que você observar, você vai escrever, porque dentro da sua escrita, você vai começar a observar quais são os comportamentos que ainda estão presos, te levando para esse padrão da boa menina. Eu estou trazendo da boa menina porque o maior público são de mulheres ouvintes, porém os homens também observam isso. Qual é o seu comportamento do bom menino? Isso serve dentro do seu relacionamento, no seu trabalho e também serve com a sua mãe. Sou mãe de menino e eu sei que se a gente não se policiar, a gente quer controlar muito a vida de vocês, cuidar. Isso é muito natural, normal da mulher. Nós nascemos para cuidar da família. Então, observa quais são os seus comportamentos também em relação do sim, quando é sim, e não, quando é não. Por 2 minutos antes de situações importantes, fique na postura da Mulher Maravilha. Pés afastados, mão na cintura, peito aberto. Observa como isso vai alterar a sua bioquímica. Abre seu peito, levanta o queixo e fica se olhando. Fica ali 2 minutos observando, se conectando com essa sua Mulher Maravilha. O homem, né? Como que é o homem? O Homem Maravilha... Esqueci quem é. Como que é no filme do Super-Homem. Do Super-Homem. Os homens ficam na posição do Super-Homem e a mulher na posição da Mulher Maravilha. Todos os dias você vai expressar uma preferência genuína. Começa desde da cor da caneta, o sabor do sorvete, o programa da TV, o sabor da pizza, mesmo que todo mundo vai querer o mesmo sabor, mas você vai expressar, você vai iniciar expressando aquilo que você quer e observando como você se sente. Não é só se expressar, é como o meu corpo vibra cada vez que eu tomo uma decisão, seja dentro de uma reunião, seja no relacionamento, com o ficante, dentro da amizade, com seus pais também. Observa como o seu corpo vibra quando você toma aquela decisão. Lembrando que é para você tomar decisões diferentes do que você já toma. Se você toma decisões com seus pais onde você só tem a opinião certa, você vai fazer ao contrário, você vai ouvir os seus pais e observar como você se sente. Porque aqui, quando a gente vai trabalhar a boa menina, o bom menino, a super bozinha, significa também não ir de contra os pensamentos dos outros. É respeitar também, para que você não vá e crie situações onde você vai perder toda a sua autenticidade. Quando você for usar o não, vai praticando frases, não consigo fazer isso agora, não é prioridade pra mim, prefiro não participar, sem aquelas justificativas excessivas. Não, eu não consigo participar por causa disso. Não consigo participar. Não faz sentido agora. Não consigo fazer isso agora. Não é prioridade pra mim. Pronto. Ponto final. E faça visualizações energéticas. Sempre imagina você naquela situação, sendo respeitada, dando sua opinião. Observa como essa sua versão
que tem posicionamento, que é uma pessoa respeitada, admirada, não pelo fato de você ser a boa menina, de ser boazinha, mas sim de ter posicionamento. Observa como que você fala, como você se comporta, como anda essa sua nova versão. Por quê? Porque quando você faz isso, o seu corpo, a sua postura, a sua voz, eles vão começar a se conectar com essa sua versão. O seu cérebro vai começar a diferenciar isso e ele vai... Porque, assim, o cérebro ele não entende o que é imaginação e o que é experiência, que aquilo você está vivendo. Então, se você começa a se imaginar essa sua nova versão, o seu cérebro ele vai acreditar que você já se transformou. E ele vai criar o quê? Novos caminhos neurais, ele vai respeitar, ele vai aceitar. Quando o cérebro ele entende, aceita e aquilo vira já algo que é natural para ele, ele não vai gastar mais energia, ele não precisando gastar energia, ele não vai rejeitar e te levar para aquele mesmo comportamento. A menina boazinha. A jornada de desagradar para aparecer não é sobre se tornar uma pessoa rude ou egoísta, é sobre honrar a verdade interna que permite que o mundo conheça você realmente. O mundo, ele tá doido pra te conhecer, mas quando você para de diminuir para caber ali na boa menina, você descobre que você teve espaço e que o mundo, ele tá esperando exatamente como você é, e não exatamente como você é para agradar. Bom, eu acho que é isso, maravilhosa. Se esse episódio ressoou com você, me segue aqui no podcast se você ainda não segue, deixa seu like, me deixa mensagens pra eu entender se esse conteúdo está fazendo sentido pra você. E lembra, você não veio no mundo pra ser coadjuvante na vida de ninguém. Você veio pra ser protagonista da sua própria história, nem que esse protagonista seja o vilão, porque o vilão, ele vai aparecer a todo momento, ele vai ser o destaque, porque ele se posiciona, certo? Então é isso, até a próxima semana no Descruza as Pernas, meninas, e descruza as pernas da sua autenticidade e deixa o mundo te conhecer, porque as pessoas, elas estão com sede de pessoas autênticas e de pessoas vulneráveis, certo? Então a gente se vê no próximo episódio.